Olá pessoal, professor Dizé, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo com a correção do nosso primeiro exercício, né? Nossa primeira atividade de biologia, tá certo? Vamos começar aqui, pessoal, rapidinho. Eu perguntei na primeira questão quais são as características do fluxo de energia nos diversos ecossistemas, certo? Você não pode esquecer o que é um ecossistema. Ecossistema, pessoal, é todo e qualquer região, seja ela macro ou micro, ou seja, pequeno ou grande, aonde possa haver algum tipo de organismo vivo, certo? Algum tipo de ser vivo em um determinado local, pode ser uma poça d'água, uma gota d'água, a ponta de um alfinete. Se conseguir sobreviver ali, então ali é um ecossistema. Então o fluxo de energia, pessoal, no ecossistema, ele é decrescente, certo? Como vocês viram na aula passada, o fluxo de energia, ele decresce, ele diminui. Ou seja, a planta produz seu alimento, né, produz glicose, e ela utiliza esse alimento que ela produziu nas atividades dela mesma, certo? Então, essa energia, quando ela passa para o nível trófico seguinte, certo? Ela já vem decrescendo. Então, o fluxo de energia é decrescente, certo? Ele é unidirecional. Por que ele é unidirecional? Porque ele flui do produtor, certo? Produtor, consumidor e decompositor. Então, ele é unidirecional, ele flui em um sentido único. E ele é acíclico, ou seja, a energia no ecossistema, né, ele não tem um ciclo, por isso que ele é acíclico. Olha o A aqui, ó. A é prefixo de negação, ou seja, sem ciclo, não tem ciclo. A energia não tem ciclo. A matéria tem ciclo, a energia não. Então tá aí, pessoal, a resposta da primeira, certo? 2 eu perguntei, pessoal, os produtores, eles representam a porta de entrada de energia no mundo vivo. Aí eu pergunto, por isso o fluxo de energia descreve um trajeto em um só sentido. Em que sentido? Então, em que sentido a energia flui? Óbvio, né, pessoal? A energia vai fluir dos produtores, que são os vegetais, né, as plantas, os consumidores e os decompositores. Então tá aí de onde até onde a energia vai, certo? Ela vai, óbvio, ela vai se perdendo, né? Por isso que é decrescente, ela vai se perdendo ao longo desse trajeto, ao longo desse caminho, certo? Como é que ela se perde, professor? Ela se perde na forma de calor, certo? Então tá aí, pessoal, a resposta das duas primeiras. Vamos aqui para as próximas. Questão de número 3, pessoal. Eu pedi para você explicar na questão número 3, explicar sobre os pontos de entrada e os pontos de saída de energia nos ecossistemas, ou seja, por onde é que a energia entra e como é que ela sai ou por onde ela sai, certo? Então a energia, pessoal, a gente não pode esquecer, ela é captada pelas plantas. Então as plantas captam através de suas folhas, certo? Na forma diluída. Então a energia do sol é captada nisso, pelas plantas na sua forma diluída, forma de luz, e concentrada em uma molécula de açúcares, ou seja, molécula de glicose, certo? Nas folhas, ficando disponível para os consumidores, certo? Que a utilizam para a realização de seus processos vitais ou processos metabólicos, com a liberação de energia diluída, certo? Sob a forma de calor. Então, quem são as portas de entrada, certo? E de saída? As portas de entrada, obviamente, são as plantas. Né? É a planta que converte energia do sol, energia diluída, energia luminosa, e energia química, no caso, a glicose. Então, as plantas é que distribuem essa energia nos ecossistemas, certo? Depois é liberada sob a forma diluída de calor. Então, tá aí, pessoal, a nossa terceira questão, certo? Vamos para a quarta. Quarta questão, pessoal, e quinta. Eu perguntei na quarta questão o seguinte: explique por que a transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, certo?
ela é unidirecional por quê? Porque ela tem início com a captação da energia, certo? Luminosa pelos produtores, não esquece, as plantas, e termina com a ação dos decompositores, certo? Então, ela é unidirecional por quê? Porque ela inicia nas plantas, os captadores, né, a principal porta de entrada, os consumidores, certo? Primários, no caso, quem come planta, né? E os decompositores, certo? Que são os fungos e as bactérias. E finalmente, pessoal, a quinta questão é pedir para você explicar sobre a transferência de energia, explicar a transferência de energia na cadeia, certo? Perguntando que fluxo, né, essa cadeia apresenta. Óbvio, o fluxo de energia na cadeia, a gente já viu antes, não é isso? Ela é decrescente, certo? Ela é decrescente. Se um indivíduo produz, digamos, 1.000 calorias, certo? Essas 1.000 calorias que ele produziu não é a mesma quantidade de energia passado para o consumidor. No caso, o consumidor primário, certo? O C1, consumidor primário, ou seja, essas 1.000 calorias elas não passam para cá, certo? Geralmente, a quantidade de caloria que esse indivíduo aqui consome, que ele obtém, é 10%, certo? E assim vai, ela vai decrescendo, certo? Por isso que é decrescente, certo, pessoal? Então tá aí a explicação da nossa primeira atividade. Fique com Deus, daqui a pouco eu tenho uma atividade prática para vocês. Até lá.